Boa noite a todos, eu sou Emanuele Fernandes, CEO da Avulta. Estamos começando mais um Avulta Exec, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Na Avulta nós usamos a neuropsicologia, a tecnologia para promover o encontro profissional entre profissionais com diversidade funcional ou pessoas com deficiência e empresas. E o que a gente costuma ouvir muito, né, dos dois lados, são afirmações antagônicas, como do lado da empresa, né, que não existem pessoas com deficiência qualificadas no mercado, e do lado dos candidatos, a gente escuta muito que não existem posições estratégicas de carreira para pessoas com deficiência no mercado. E com a proposta de desmistificar, né, essas duas afirmações, a gente está fazendo essa série de lives pela Avulta, justamente para trazer convidados que possam nos inspirar e abrir a cabeça mesmo de que inclusão e diversidade devem e podem estar em qualquer nível no ambiente profissional. Essa noite a gente está recebendo aqui o Bruno, que tem um currículo bem recheado, e eu, né, vou passar a palavra para ele posteriormente, mas eu quero apresentá-lo. Antes de apresentá-lo, gente, eu quero só fazer uma audiodescrição, uma breve autodescrição. Eu sou mulher jovem, tenho cabelos longos, escuros, com mechas. Estou sentada de frente para a câmera em uma parede com fundo branco. E estou usando uma blusa cinza, uma blusa com o símbolo da Avulta, que é uma flor de lótus. Bom, apresentando então o nosso convidado, o Bruno. O Bruno tem 26 anos, é graduado em Ciências Contábeis e em Gestão Financeira, pós-graduado em Finanças e Mercado de Capitais e em Gestão Estratégica e Sistemas de Informação. É especialista em controladoria, mestrando em Business Administration, não, deixa eu falar em português aqui, Administração de Empresas com ênfase em estratégias de operações de redes empresariais. Tem uma experiência profissional aí de mais de 7 anos na prática organizacional, né, principalmente em áreas contábeis, educacional, financeira. É também autor do livro Aprendendo a Gerir o Seu Dinheiro, o conhecimento essencial para você ser próspero financeiramente. Bom, boa noite, Bruno. É um prazer te ter aqui com a gente. Boa noite, Manu. Prazer todo meu. Agradeço aí você e toda a equipe da Avulta pelo convite. Bruno, eu fiquei muito feliz com o nosso encontro, né? Só para contextualizar todo mundo que está assistindo, eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno em uma palestra que ambos fomos dar, né, no Senac, na época, sobre inclusão e diversidade. Depois a gente ficou um tempo, né, Bruno, sem se falar, sem contato. Foi. E aí, de repente, a gente acabou se encontrando novamente para validação da ANA, né, que é a avaliação neuropsicológica avulta, primeira ferramenta de seleção, de investigação cognitiva acessível a pessoas com deficiência, né, inclusive pessoas com deficiência visual. E o Bruno passou por essa ferramenta, inclusive, nos ajudando aí na validação, dando feedbacks muito bacanas, que foi quando a gente se reencontrou, né, Bruno? Foi isso mesmo, Manu. Nós participamos daquele evento no Senac em 2018, que é uma das empresas que eu atuo também até hoje. Aí a gente ficou aproximadamente uns 2 anos, né? 2 anos e meio sem ter muito contato. A gente nos reencontramos agora há 1 mês e pouquinho. Exatamente, graças à Ana também. Bruno,
mais uma vez, né? Estou muito feliz de te ter aqui, da gente poder conversar. Eu queria que você contasse mais um pouquinho sua apresentação, né? Fez jus aí a tudo que você tem feito. E eu já começo de cara, assim, com uma pergunta, né? Você sempre gostou de estudar assim? Como é Sempre, que mano. foi seu desenvolvimento acadêmico? Da onde surgiu essa vontade toda? Conta um pouquinho da sua história. Fica à vontade, Bruno. Eu conto, mano. É porque, na verdade, a minha história começou um pouco lá no período de quando eu perdi minha visão aos 6 anos, sabe? Aí eu fiquei um período sem estudar, assim. Aí depois, quando eu voltei a estudar, simultaneamente a esse retorno, eu posso falar que cresceu em mim também uma ânsia, assim, por estudos, sabe? Gerais, de diversos âmbitos na época. Aí, então, o meu gosto por estudar começou nesse período, quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos, e na época também eu tinha algumas dificuldades, assim, pelo menos no meu ponto de vista de aprendizados, assim. Aí essa questão de me esforçar bastante, a princípio, era o que supria essa questão da minha autocobrança na época. E mesclando tudo isso, que tornou-se nesse desejo meu de investir tanto em educação e me apaixonar por educação, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal também. Entendi, Bruno. Então foi desde muito cedo, então você já despertou para essa área mesmo, né? Que interessante. E como que foi o seu desenvolvimento acadêmico, então, Bruno? Como é que você foi, né, se desenvolvendo aí? Depois, até no momento das escolhas profissionais, me conta um pouquinho disso. Eu conto. Eu comecei, na verdade, minha trajetória profissional como aprendiz. Aí lá nesse processo de aprendizagem, eu tive algumas experiências profissionais que me levaram a escolher a área de finanças, que foi uma área que eu me identifiquei bastante na época. Aí, por causa disso que eu escolhi contábeis, aí quando eu iniciei contábeis, eu sempre tive esse perfil de gostar de fazer muitas coisas simultaneamente, sabe? Aí eu comecei contábeis, aí aproximadamente quando eu já estava no 4º período de contábeis, eu iniciei gestão financeira concomitantemente. Então eu fazia contábeis presencial e fazia gestão financeira EAD. Aí quando eu concluí o processo, o gestão financeira, que eu comecei a dar starts na especialização e depois nos MBAs. Aí o mestrado eu comecei no ano passado. Aí eu sempre fiz um pouco do link da questão de finanças, que é algo que eu sempre gostei, sempre tive um interesse grande com a parte profissional. Mas aí o que acontecia comigo? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu tive experiências muito linkadas à parte educacional e à parte que era financeira mesmo, assim, eu não conseguia praticar muito, não conseguia exercer muito, em exceção dos outros momentos que eu tive algumas experiências relacionadas à contabilidade e no processo de estágio que eu tive algumas experiências relacionadas à perícia contábil, algumas coisas assim do gênero. Então, aí por causa disso que eu vim com a proposta da DSF. Então, a DSF, para mim, no princípio, ela surgiu com esse intuito de se tornar um nicho para que eu conseguisse efetivamente colocar os meus conhecimentos em prática, né, que é trazer aquela questão do chá, né, do conhecimento, das habilidades, da atitude. Aí eu sentia muito falta nisso, sabe? Eu investia muito na parte de finanças, que era algo que eu gostava bastante, mas eu não conseguia converter aquilo 100% em prática. Aí eu sentia muito receio nisso. Aí, por causa disso, a EDSF surgiu inicialmente com esse intuito e acabou que se converteu numa e-business.
Entendi. Bruno, eu vou segurar uma perguntinha que eu tenho em relação ao que você acabou de falar. E antes, queria te perguntar, entender assim, você ama a matemática, né? Quando que você se deu conta disso? E o que você acredita, né, que seja a importância aí desse conhecimento exato sobre as finanças, da própria matemática mesmo para o homem? Manu, na verdade, eu comecei a me interessar por matemática porque eu tinha dificuldade em matemática no princípio. Aí Mesmo? eu tinha. Eu tinha dificuldade em matemática no princípio e em português. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses pontos que, em tese, eram os meus pontos fracos e foi os que eu inverti, os que eu dei a maior concentração ao longo da minha trajetória estudantil e acadêmica, assim, sabe? Nossa, que interessante isso, Bruno. Porque geralmente tudo que é mais difícil, a gente tende a fugir, né? A não querer insistir naquilo e tudo. Você fez o contrário. Você viu que estava Isso. difícil e você falou, vou ficar bom nesse negócio, é isso? E justamente isso. É porque eu tinha muita dificuldade em matemática, em português, eram realmente meus pontos fracos, assim, porque eu acho que foi até devido a essa questão do meu processo de alfabetização em braille e retomada na escola, que foi um pouco tardio, assim, por causa da questão da adaptação relacionada à deficiência. Aí eu tinha dificuldade nesses dois pontos. Aí eu converti eles nos meus pontos-alvo. Aí, então a matemática, para mim, se tornou falar assim, meu ponto forte. Aí eu trago ela como questão da humana, assim, porque quando a gente para analisar, tudo na sociedade, no mundo e no universo tem essa base numérica, né? Tem essa base matemática. Então, a matemática, a gente pode colocar ela como uma linguagem universal. Exato. Aí exatas para mim exatas para mim se tornou uma linguagem de comunicação. Eu te confesso, Bruno, que para mim essa linguagem é uma linguagem difícil de aprender, sabe? Mas assim, eu super entendo, né, que é de perfis também, é como a gente fala, até mesmo através da Ana, né? O próprio perfil cognitivo, a forma que cada um processa a informação. Mas, assim, esse ponto que você traz, né, de que, nossa, tá difícil, eu vou treinar até eu realmente ficar bom, é algo que é o maior exemplo aí da neuroplasticidade, né? Que é exatamente isso. Tudo aquilo que você direciona a sua atenção, que você foca, que você treina, você consegue desenvolver. No final das contas, você foi uma prova disso, né? Isso mesmo, Bruno, você mencionou, né, algumas dificuldades que você teve, tanto na questão para exercer, né, o seu conhecimento aí financeiro, quanto quando você estava estudando. Me conta um pouco dessas dificuldades, que tipo de dificuldades que eram, como que você resolveu, né? Enfim, eu fiquei curiosa em relação a isso. É porque quando você fala em exatas, justamente por causa dessa questão que eu falei de ser uma linguagem, exatas ainda é uma linguagem tida com muito questão gráfica, né? E gráfico ainda tendencia-se que é muito visual, vamos falar assim. Então, até pessoas do meu próprio ciclo social, quando eu falei que escolher contábeis, falaram comigo, por que você não faz direito? Porque direito tem um perfil mais de deficiente visual, porque direito é mais texto, e contábeis tem muito cálculo, tem muito gráfico, tem isso e aquilo. Eu falei assim, gente, eu gosto de contábeis. E a minha deficiência não vai ser minha limitação em primeiro ponto. Então, eu tive essa barreira, vamos falar assim, inicialmente uma barreira social. A parte de finanças ainda tem muito esse perfil de ter muitas coisas gráficas, inclusive 90% dos softwares que são utilizados a nível financeiro são completamente inacessíveis, sabe? Então, muitas coisas que são relacionadas a software de finanças, por exemplo, eu tenho que procurar alguns softwares alternativos,
ou fazer alguma coisa externa ao software e quando chegar no software só fazer o lançamento. Então, eu tive essas dificuldades sistêmicas e sociais também. E quando a gente chega na faculdade também tem muito questão de perfil assim, de alguns docentes. Eu tive um professor mesmo que para mim foi algo que me chateou na época, mas também eu posso falar que foi o que me impulsionou para até poder completar o curso. Porque ele estava passando uma disciplina relacionada a uma análise gráfica técnica na época, e a disciplina tinha muitos gráficos, né? Aí ele pediu para a gente poder fazer uma análise gráfica e era alguma coisa muito visual. Aí ele tinha apresentado no quadro gráfico essas coisas assim, e eu já tinha estudado aquela disciplina em gestão financeira anteriormente, então eu já tinha um determinado domínio. Aí quando eu respondi para ele a questão da pergunta relacionada à análise gráfica, ele falou que eu estava errado, porque eu havia confundido, porque eu não tinha visto o gráfico. Aí depois que ele foi analisar minha resposta estava certa. Aí eu esperei terminar a aula e falei com ele, aí eu não vou citar o nome dele, aí eu falei com ele assim, o professor X, o meu objetivo em ponto nenhum é te repreender, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a partir do momento que você escolhe assumir o papel de agente educacional, que é ministrar aula para alguém, que é construir o profissional do futuro, você vai gerar algum tipo de preconceito ou discriminação por determinado aluno simplesmente por causa de deficiência ou alguma diversidade que ele possa apresentar que não te agrade? Aí ele me deu uma resposta meio evasiva, mas aí depois ele mudou um pouco o perfil dele. São lições, né? Que pessoas, né, às vezes precisa tomar realmente para conseguir entender, para conseguir aprender. Ele era o mestre, mas nesse momento acabou sendo aluno, né? E espero que tenha aprendido, Bruno. Aí justamente por causa disso, Manu. Esse é um dos pontos que eu falo que eu gosto muito dessa parte do processo educativo, da inclusão, porque é bacana, porque tem muitas pessoas que cometem diversas atitudes assim preconceituosas por desconhecimento. Pode ser que ele tenha falado não por vamos falar assim, por discriminação ou querendo gerar algum tipo de constrangimento. Ele pode ter falado por um rompante de momento. Aí justamente por causa disso que eu esperei... Mas me causa indignação, viu? Eu te entendo. Aí eu esperei terminar a aula e tive uma conversa com ele. Aí eu falei assim, eu vou esperar terminar a aula, vou esperar todo mundo sair, vou ficar aqui, vou chamar ele, vou conversar com ele. Exatamente. Bruno, só abrir um parêntese aqui para falar de um comentário que chegou da Ju, lá do Senac, a Ju Gaudêncio, e queria mandar um beijo para ela, porque foi através dela que a gente se conheceu, né? Foi. Obrigada, viu, Ju? Você também é uma profissional fantástica. Te admiro muito. Ô Manu, e abrindo parênteses, a Ju, ela atualmente é minha coordenadora, eu estou trabalhando junto com ela. É mesmo? Que sucesso! Gente, que legal! Parabéns para os dois. Estão trabalhando muito bem de pares. Mas então, Bruno, eu queria perguntar agora, qual que é o papel da tecnologia? Você até falou aí que os softwares, né, de educação financeira não são acessíveis, não é isso? Isso. Me conta um pouquinho desse papel da tecnologia aí em toda essa parte de acesso aí, a capacitação, a execução de atividades. Nossa, Manu, a tecnologia melhorou a vida da gente em uns 90%. Uns 90%. Porque quando você para para poder analisar, por exemplo, quando eu comecei o meu processo educacional, um dos grandes gaps que eu tinha, principalmente quando eu fui para o ensino médio, que não era mais uma instituição especializada em ciências visuais,
o grande gap que eu tinha era que todos os meus livros, por exemplo, eram físicos, né? E não tinham adaptações em braille, por exemplo. Então, se naquela época já tivesse todo esse aparato tecnológico da gente ter os e-books das editoras, né? Editoras, eu ia falar impressoras. Das editoras, das editoras fornecerem o arquivo para a instituição, todo esse papel já pensado já nesse processo inclusivo, teria resolvido uns 90% dos problemas que eu tive no ensino médio, por exemplo. Então, quando a tecnologia veio no meu período, quando eu cheguei no período do ensino superior, por exemplo, que 100% dos meus livros já estavam disponíveis no formato digital, foi para mim outro universo. Como que era estudar no ensino médio, então, Bruno? Como é que você fazia, assim, para tentar facilitar de alguma forma, já que você não tinha a tecnologia? Não, olha para você ver, Manu, foi um período bem complicado, porque os livros que eram referências dos professores, não é que na época já não tivesse os livros digitais, mas os livros que eram utilizados como referência eram livros que não tinham o mesmo formato, o mesmo assim, alinhamento didático no digital. Então, eu entrei em contato com a escola que eu estudava, aí eu consegui alguns livros que eles utilizavam lá em Braille. Então, tipo assim, na época, eu acho que, salvo engano, eu tinha matemática, química, biologia e física. As outras disciplinas, a minha monitora pedagógica, que tinha que ler o livro para mim, e quando era em casa, era a minha irmã. Ah, entendi. Elas tinham que ler o livro para mim, por exemplo, ler um capítulo para mim inteiro, e eu tinha que memorizar o capítulo. Foi justamente nesse período que eu tive que desenvolver técnicas de memorização, porque eu precisava memorizar capítulos e mais capítulos de livros, porque eu não tinha como eu lê-los na escola. Então, eu lia previamente, para quando chegar na aula, por exemplo, eu já ter 2, 3 capítulos memorizados. Aí todo mundo ficava lendo, eu já tinha o capítulo memorizado. Entendi. Então você acabou, tá vendo? Olha que legal. Eu tô amando essa conversa, Bruno, porque para mim você tá só trazendo exemplos de como é que funciona tanto a neuroplasticidade como a nossa cognição. Tá enriquecendo aqui, tô me sentindo confortável. Bruno, como é que era essa parte da leitura aí, das pessoas lerem as coisas para você, né? Elas pegaram um ritmo para que você, enfim, tivesse um aprendizado maior? Você xingava muito, não entendia? Como é que era? Eu ponderava bastante no princípio, sabe, Manu? Assim, para poder falar o ritmo que tinha que seguir, as tonalidades, as velocidades, mas acabou que com o tempo, que foram aproximadamente uns 2 anos, sabe? Aí elas se adaptaram. Aí ela conseguiu ter uma fluidez melhor assim, de leitura e de ritmologia para ler também. Aí eu conseguia já ter uma memorização maior. Aí, inclusive, nessa época, eu memorizava 5, 4 capítulos de livros, assim. Aí quando chegava nas provas, por exemplo, eu colocava os conceitos completos, assim, que te perguntava das coisas. Mas tudo memorizado. Então, aí entra muito naquele critério, né? Tudo que você memoriza, não necessariamente você aprende. Então, então, tem muitas coisas que efetivamente eu aprendi, mas tem muitas coisas que, por causa disso, eu memorizei. Aí algumas eu já esqueci e outras não. Ô, Bruno, mas isso, eu acredito que, assim, para a grande maioria dos alunos do ensino médio, isso é uma grande realidade também, porque tem muita coisa que na época eu memorizava para poder fazer prova e depois acabava esquecendo. Mas eu fico imaginando você lá fazendo prova e lembrando da voz da sua irmã te falando sobre as questões. Era ela que era sua leitora em casa, né? Era minha irmã. Ai, que legal. E o grande ponto, Malu, ela era minha leitora e a minha escritora também, né? Porque porque como os professores não eram alfabetizados em braille, ela tinha que escrever minhas respostas. Então, ela tinha que escrever. Então, quando o professor não aceitava
que eu entregasse impresso, ela tinha que escrever, meu filho. Ela tinha que escrever minhas redações gigantescas, doía a mão. E sua irmã aguentava acompanhar seu ritmo de estudo? Ah, ela sofria, mas aguentava. Ai, que legal. Irmão é tudo na vida, Nossa Senhora. Bruno, me conta um pouquinho como é que foi sobre o seu primeiro processo seletivo, assim. Você se recorda? O primeiro processo seletivo que eu participei, eu acho que foi da primeira, acho que foi da empresa que eu entrei para aprendizagem, na verdade. Foi um processo seletivo tranquilo, mas com aqueles gaps ainda de alguns processos que você chega lá e te dá uma folha para preencher. Então, Uhum. então, eu sempre tive alguns problemas em relação a isso, sabe? Porque a gente chega lá, a gente já declarou que tem deficiência, chega lá, a pessoa tira uma folha. Tira uma folha com 20 Mesmo já perguntas. sabendo que você tinha deficiência. Uhum. Aí te dá uma folha com 20 perguntas, uma caneta, e fala assim, aí você responde as 20 perguntas, aí as 20 perguntas estão todas contempladas no seu currículo, parece que nem leu o seu currículo, aí depois você faz uma redação como se estivesse participando de um vestibular. Aí eu acho que foge muito de sentido de processo seletivo, sabe? Com certeza. Eu acho que isso tira a humanização do processo. Com certeza. Tira a humanização, a equidade, a confiabilidade do processo, né? É complicado. E durante, né, o seu desenvolvimento aí profissional, você chegou a fazer muitos processos, Bruno, da sua Dezenas. carreira? É, Dezenas, mano. Eu já fiz processos para tanto a nível de estágio quanto a nível de trainee. Já fiz alguns processos também para diversos cargos diferentes, assim, sabe? Mas uma coisa que a gente sempre percebe também, assim, que é algo evidente até nas divulgações dos cargos, né? Os cargos que aparecem que eles colocam diretamente para pessoas com deficiência, muito raramente são cargos de nível tático ou estratégico. Muito sim. raramente. E quando aparece cargos de nível tático ou estratégico, eles colocam alguns pré-requisitos completamente absurdos em relação ao cargo. Alguma coisa fora do contexto. Foi algo que eu percebi assim nas minhas experiências, mas eu não sei se tem todo um mapeamento de mercado que comprove isso, mas nas minhas experiências foi isso que eu percebi. Bruno, esse é o tema central, assim, que a gente realmente busca discutir aqui, sabe? Porque durante muito tempo isso foi realmente, né, uma verdade, assim, a gente não encontrava vagas que dessem oportunidade de carreira, né, que as pessoas com deficiência pudessem realmente chegar a um nível, né, até de liderança mesmo. Mas, felizmente, a gente tem começado a observar uma movimentação no mercado, justamente trazendo isso, né? Trazendo posições que são mais estratégicas também para pessoas com deficiência. E eu tenho muito orgulho de falar que, assim, na Avulta a gente está em busca essencialmente disso, né? Assim, de conseguir dar essa oportunidade de encontro para a pessoa com deficiência que está lá, né, se capacitando, passando por todas as barreiras ali que, como você mesmo relatou, para conseguir consolidar, né, um conhecimento acadêmico, são várias. E do outro lado, a empresa que está dando essa oportunidade, que quer encontrar esses profissionais também, né? Então, assim, tem começado esse movimento e o nosso objetivo é conseguir disseminar mesmo essa notícia, né? E aumentar o número desses encontros, né? Que realmente é extremamente relevante. E falando nisso, Bruno, me conta um pouquinho da sua visão de carreira, né? Assim, de que você está buscando. Você tem um currículo assim exemplar, né? Assim, é muito conhecimento, muita bagagem. Como é que você
pensou assim, olha, o que que eu vou fazer, né, de graduação, depois de pós, de especialização, e até você fundar, né, a DSF e finalmente sobre o livro, que eu tô curiosíssima para a gente falar mais sobre. Beleza. Mano, o que aconteceu? Quando eu comecei contábeis, eu tinha uma expectativa de ingressar numa carreira de auditoria, sabe? Porque eu via aqueles processos Uhum. de auditamento contábil, eu achava sensacional. E além do mais, que eu achava incrível o modelo que as Big Fours de auditoria pegavam aqui do Brasil, que era um modelo norte-americano, assim, que a gente efetivamente entrava e já vislumbrava um plano de carreira, sabe? Você entrava como Entendi. trainee, já tinha um plano de carreira bem delineado e você tinha realmente oportunidades de crescimento lá dentro. Deixa eu Aí, te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Para o pessoal que está em contábeis, trabalhar numa Big Four é tipo sonho, assim, ápice de carreira? isso, é porque, tipo assim, você faz contábeis, entrar em uma Big Four ou pegar pelo menos uma que esteja agora que os pessoais agora estão tirando Big Four, tá colocando Big Five, né, por causa da BWO. Explica rapidinho para quem está assistindo com a gente o que é Big Four, porque assim, eu conheço porque Explico. eu recrutei para as Big Four, sabe? Mas tem algumas pessoas que podem não conhecer. Uhum. É porque o que acontece? Quando a gente fala a nível de auditoria contábil, auditoria financeira, consultoria empresarial, a nível mundial a gente tem aí 4 empresas que predominam no mercado, que tem a maior abrangência tanto a nível de carteira de clientes, quanto a nível de portfólio de serviços ofertados e quanto de receita quanto faturamento anual também. Aí dessas Big Four, a gente tem a PwC. Pode citar os nomes, Manu? Claro. A gente tem a PwC, que é a Pricing, que também tem um escritório aqui em BH. A gente tem a Deloitte, a KPMG e a Ernst Young, que agora ela se denomina mais como o UI. Aí essas são as 4 Big Fours. Aí quem faz contábeis, administração, economia e algumas pessoas de direito também, que tem algumas pontos da Big Four, tipo assessoria de adventures e de fusões, que é muito para o pessoal de direito, essas Big Four são o ápice da carreira, porque normalmente a pessoa que entra como trainee, depois de um determinado período aí de uns 10 anos, 8 anos, já consegue chegar em um cargo de no mínimo uma posição de sênior, ou se não, o gerente. E quando você para poder analisar o mercado fora de uma Big Four, mercado tradicional, para você chegar num posto de liderança ou de um posto de alta performance, tipo gerente, alguma coisa assim, demanda um tempo maior, porque Do exige que se não for. que exige toda uma pré-experiência profissional ou uma performance sensacional ao longo do período que você esteja na empresa. Aí essas Big Four, elas já têm esse perfil muito delineado de carreira, então as pessoas que entram e conseguem ter uma performance que atendam ali as expectativas, elas conseguem ter esse crescimento exponencial. E além disso, as remunerações, os benefícios delas também fogem muito do padrão que é ofertado no mercado, sabe? É por causa disso que é o dreaming, é o sonho de quem faz contábil. Exatamente, eu vi muito disso. Tá certo. Mas aí, Bruno, acabou que eu te interrompi, né? Você estava contando um pouquinho mais sobre a sua questão de carreira aí, do que você está ambicionando, né? Isso. Aí eu entrei com esse intuito de ir para a Big Four, que vamos falar assim, é o intuito padrão quase de quem faz
contábeis, tentar entrar numa empresa dessa. Aí eu tinha esse desejo, mas aí acabou que a minha trajetória profissional começou a tomar alguns rumos diferentes. Acontece. Aí eu comecei a estudar mais sobre finanças pessoais, investimentos, assim, e finanças comportamentais, mas com uma questão pessoal, assim, porque eu queria entender um pouco mais, para poder ter uma gestão melhor, como começar a criar uma gestão de investimentos bacana para os meus próprios investimentos também. Aí acabou que eu comecei a compartilhar com as pessoas falando sobre isso. Aí acabou que desses compartilhamentos eu consegui influenciar um amigo meu. Aí ele começou a investir também. Aí a gente começou a trocar figurinha quase todo almoço, falando sobre investimento, essas coisas assim. Aí um pouco antes da pandemia, acho que foi em 2019, meados de 2019, ele se voltou para mim e falou assim, Bruno, por quê? Porque você não pega todo esse conhecimento teórico que você tem sobre investimentos, você já conseguiu influenciar e investir também, várias pessoas que conversou com você também teve esse propósito e começou a investir, por que você não abre para você uma e-business ou começa a prestar consultorias relacionadas a isso? Eu falei assim, bacana, né? Mas só que eu já estava cansado, super agarrado com outras coisas. Eu estava fazendo o MBA na época e trabalhando. Eu falei assim, gente, eu não vou mexer com isso agora, não, porque essa questão de ser empreendedor é complicado. Nossa, é mesmo. Aí eu falei assim, essa questão de ser empreendedor é complicada. E o grande ponto é que quando a gente estuda contábeis, a gente já começa contábeis estudando a questão de empreendedorismos, né? Aí a gente já chega na aula, o professor fala, a empresa que não tem um bom planejamento, uma boa gestão, de 8 a cada 10 fecha. Eu falei assim, gente, eu não tenho tempo para gerenciar, minha empresa, eu vou abrir, no outro dia fechou. Vai entrar para as 8 aí, né? Eu falei assim, vai ser mais uma empresa da estatística se eu abrir agora. Entendi. Questões de momento, né? Aí eu falei assim, eu vou deixar um pouquinho para lá. Aí quando chegou mais ou menos no final de 2019, aí eu sentei e fiquei pensando sobre aquilo e comecei a estruturar um plano de negócios assim, pensar como poderia funcionar, essas coisas assim do gênero. Aí quando foi em meados de março do ano passado, pré-pandemia, a pandemia não tinha nem começado ao processo de advento, assim, de verdade, que a DSF começou a aparecer, começou a tomar forma, eu comecei a fazer os primeiros conteúdos, a começar a compartilhar e fazer as estruturações. Aí que legal. Aí a pandemia chegou, aí eu falei assim, gente, eu falei assim, eu demorei um tempão para abrir, quando eu abro vem pandemia, aí o cenário muda todo. Aí teve que segurar um pouquinho. Aí eu falei assim, eu já até sei o que eu vou fazer, aí eu vou manter como voltada mais para conteúdos por enquanto, para poder ir criando uma incorporação, uma ambientação do público. Mas aí acabou que eu me surpreendi, assim, surgiram bastante pessoas interessadas. E que legal. Acho que foi até uma questão da própria pandemia que poderia ter prejudicado, acabou que beneficiou. Ajudando. Que legal, que legal. Bruno, então conta um pouquinho mais pra gente, faz o pitch aí da DSF. Até para eu conhecer, tô super curiosa. Beleza, Manu. A DSF, ela é uma e-business, ela é 100% digital, assim, aí todos os atendimentos que eu faço também são digitais, aí eu fico com a parte inicial, mas por enquanto eu também estou ficando com as partes das consultorias também. Aí futuramente, quando a gente der uma estabilizada, aí a gente pensa nas outras partes de expansão funcional. Tá certo, tá certo. No começo é equipe, às vezes, e a gente foi fazendo, né?
Aí, por enquanto, eu só não falo que eu sou equipe, porque eu fico com essa parte gerencial e da financeira e da consultoria, e a minha irmã fica com as mídias e marketing, sabe? Tá Aí certo. eu coloco minha irmã em tudo. E como é que funcionam as consultorias, Bruno? Qual que é o formato, né? Vamos supor, se eu Aham. entrar em contato com vocês lá na DSF, o que que eu encontro, assim, de produtos mesmo, de serviços que vocês têm e Aí como é que tem, funciona? aí eu formulei alguns planos, sabe, Manu? Porque, tipo assim, tem algumas Uhum. pessoas que não têm noção nenhuma de finanças pessoais, aí a gente começa com essa parte de dar um start, e vamos falar assim, da noção de como fazer o processo de gestão financeira pessoal, mesclada com. Aí, junto com essa gestão financeira pessoal, a gente mescla a parte do controle financeiro pessoal para a pessoa atingir o equilíbrio financeiro. Aí esse é o primeiro ponto. Aí esse é um dos primeiros planos, que é passar para a pessoa essa parte da gestão financeira pessoal e alcançá-la no processo e auxiliá-la, né, no processo de alcance do equilíbrio financeiro. Esse é um dos primeiros pontos, que é colocar a pessoa no equilíbrio financeiro e retirá-la do endividamento, que é um dos grandes gaps que a gente encontra atualmente, né? Aí um dos outros planos, que é dos mais avançados, mas que também pode ser mesclado junto com esse, é juntamente com a parte do equilíbrio financeiro, a gente fazer o planejamento financeiro pessoal. Aí no planejamento financeiro pessoal, a gente faz a análise das metas financeiras da pessoa para a gente poder fazer um diagnóstico de quais, desculpe, mano, de quais investimentos Uhum. são mais adequados para o perfil dela e que vão auxiliá-la no processo ali de atingir as suas metas. Por exemplo, se o seu objetivo é adquirir um imóvel daqui a 5 anos, a gente faz no seu planejamento financeiro um mapeamento de investimentos que vão lhe auxiliar a adquirir esse imóvel daqui a 5 anos. Se o seu intuito é ter, juntamente com a sua aposentadoria seletista, um complemento de aposentadoria, a gente faz um planejamento financeiro a longo prazo, mesclado a uma previdência privada, para quando que você aposente, você ter esse complemento de renda juntamente com a sua aposentadoria seletista. Aí a gente faz esses dois processos, que um é um processo de tirar a pessoa do endividamento e de colocá-la no ponto de equilíbrio. Aí esse processo também do planejamento financeiro pessoal. Tem alguns outros que são mais pontuais, que são mesclados com rebalanceamento de carteira, caso a pessoa já seja investidora, por exemplo, mas ela quer mudar a sua configuração de diversificação, aí eu auxilio ela nesse processo para ela poder fazer essa rebalanceamento lá, para poder modificar a diversificação dela. Aí, quando a gente fala em diversificação, Manu, para poder esclarecer, caso as pessoas não saibam, né? Vai que eu estou falando de Sim. diversificação de carteira e o pessoal não sabe. Porque quando a gente fala em carteira de investimentos, é um conjunto dos ativos e financeiros que a pessoa investe. Conjunto de opções de investimentos que ela investe. Aí, nessa carteira, ela pode ter renda fixa, renda variável, e dentro dessas duas macro categorias, renda fixa e renda variável, a gente tem várias subcategorias, que são os investimentos propriamente ditos. Aí a gente pode ter fundos imobiliários, fundos de fundos, a gente pode ter fundos de investimentos, fundos de ações e todos esses pontos assim. Aí a gente faz esse processo de rebalanceamento para que a pessoa consiga ter uma performance melhor. Ai, que legal. Então é um processo completamente personalizado, de acordo com os objetivos ali da pessoa mesmo, Isso. né? Ai, que legal. Ô, Então, Bruno, e hoje você já está nativa, você já tem clientes. Aí eu tenho Que alguns legal. que já fazem esse processo. Mas Ah, que legal. já fizeram esse processo de planejamento e de assessoria de rebalanceamento também. Que bacana. E me conta uma coisa, só de curiosidade, tem alguma coisa, assim, alguma vez você chegou a atender algum cliente, dar algum tipo de consultoria
Que você olhou e falou, gente, que bagunça, essa pessoa realmente não tinha nem noção de onde ela estava financeiramente? Já, Manu. E nesses casos? Eu atendi uma vez que um rapaz, ele era um gerente, na verdade. Um gerente de projetos, assim. Ele, a nível profissional, nos projetos dele, ele era super organizado, mas a nível do projeto pessoal dele, ele era super desorganizado. Gente, é engraçado. Mas e você consegue ajudar nesses casos ainda assim? É mais desafiador? Como é que é? Aí demora um pouquinho mais, porque aí, nesse caso, entra muito naquele ponto de psicologia econômica, né? A gente tem que mudar, a gente tem que passar as orientações para poder mudar a parte comportamental da pessoa. Porque primeiro a gente tem que fazer um processo ali de identificar onde está acontecendo os gaps, se é a pessoa mesmo que está gastando demais ou se ela tem algum tipo de dependente que está gastando demais. Tem esses pontos. Entendi. Então, no final das contas, mistura um pouquinho da psicologia aí também, mistura, né? Aí a gente tem que fazer um pouco desse mapeamento do porquê que está acontecendo para a gente poder propor ali as melhores alternativas. Aí a gente propõe as alternativas e faz o acompanhamento ali durante uns 2, 3 meses para poder ver se está sendo efetivo. Ah, tá certo, que legal, muito bacana. Eu vou até depois bater um papo com você, Bruno, porque eu preciso, gente, urgente da sua ajuda. Mas, ô isso Bruno, acontece, mano, não tem problema pois não. é, assim, nossa, eu tenho que parar para organizar isso, porque são coisas que às vezes a gente vai deixando, né, no dia a dia, na correria, tanta coisa que é prioridade, e a gente não para organizar. Eu sinto falta disso, assim, de ter organizadinho essa parte de finanças pessoais, sabe? Acho que é Não, algo super válido, assim, da gente não, investir. e tem uns amigos meus que ficam falando assim, gente, o Bruno, ele registra até a esmola que dá para o mendigo. Eu falo assim, gente, mas é lógico, porque senão depois eu vou ficar falando assim, gente, onde foi parar R$1 aqui? Não sei. Tá Assim, certo. é algo simples, é algo irrelevante, mas só que é aquele grande ponto, né? Se você não se atenta ao pequeno, você consequentemente não vai se atentar ao grande. Pois é, acabou de aparecer um comentário aqui também da Jéssica falando que ela também precisa, viu, Bruno? Mas, Bruno, me conta uma coisa. Você está escrevendo um livro também sobre gestão financeira, né? E de aprendendo a gerir o seu próprio dinheiro, né? O seu dinheiro aí. Isso. Me conta um pouquinho desse livro. Qual que é a previsão de você finalizar? Se tem essa previsão, né? Como que é esse processo de escrever um livro também, né? Eu escrevi já, Manu. Ai, que legal! Já escrevi. Porque, tipo assim, eu comecei ele no final do ano passado. Porque aí, quando eu desenvolvi a DSF, aí eu percebi que tinha muitas pessoas que interagiam comigo e a gente conversava posteriormente, mas eu percebia que a pessoa não tinha muitas noções relacionadas a finanças, algumas coisas que eram extremamente básicas, sabe? Algumas coisas assim que quando a gente para poder analisar, a gente fala assim, é algo tão simples que eu acho que o que falta para a pessoa é ela ter um guia prático que dê para ela todas essas noções, assim, que seja algo que seja escrito, mas que pegue na mão dela e fala com ela, o caminho é esse. Aí eu sentia, aí eu já tinha lido diversos livros com perfis de textuais diferentes, mas eu falei, gente, eu em vez de indicar para a pessoa o livro X, eu vou estruturar um livro com o meu perfil. Que legal, que bacana. Aí eu fui escrever ele inicialmente como um e-book, aí ele está disponível na Amazon também, aí eu escrevi ele inicialmente como um e-book, aí depois de escrevê-lo como e-book, a própria editora que eu estava escrevendo, ela falou comigo, mas o livro, ele ficou de um tamanho não muito grande, ele ficou em e-book umas 40 e poucas páginas, aí você fala comigo, por que você não converte ele em físico? Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando nisso, mas
Não tem muita gente que lê livro físico hoje em dia. Ah, tem sim, eu sou das que lê livro físico. Aí você vai falar assim, não, tem sim, tem muitas pessoas que lê livro físico. Eu falei assim, então tá. Aí eu fiz algumas adaptações, aí o que eu fiz? Eu converti ele em físico, mas coloquei alguns recursos que levam a pessoa para o digital, tipo a questão de alguns testes que eu coloquei lá, testes, por exemplo, de perfil de consumo, eu inseri no livro físico um QR Code para a pessoa escanear e abrir o teste. Que legal, que legal. Aí, Que aí assim, acaba ficando interativo o livro também, né? Isso. Aí eu adicionei alguns vídeos também. E aí é o mesmo processo, a pessoa escaneia o QR Code e abre o vídeo. Aí, justamente por causa disso, o livro físico também ele ficou bem clean. Porque quando a pessoa vê um livro de finanças com 200 páginas, ela já fica com preguiça de ler na primeira página. É verdade. Ela já fica, é verdade. Ela fala assim, livro de finanças, não tem uma figura. Uma figura, tem só número, informação, mais informação. Se for algo muito grande, fica muito maçante. Que era um gap que eu percebia nos livros que eu li. Assim, o menor livro que eu já li de finanças tinha 180 páginas. Aí eu falei assim, gente, é algo muito grande. Eu falei assim, a minha meta vai ser colocar esses pontos que eu posso colocar em digital para poder reduzir o tamanho do livro e o livro ficar com o máximo 50 e poucas páginas. 50 e poucas páginas eu acho que é algo bem palatável, assim. A pessoa pega e lê no máximo em uma semana, mesmo que ela leia 5 páginas por dia, aí uns 10 dias ela terminou. A Ju está comentando aqui que já leu o livro, que realmente é muito bom, e acaba respondendo a pergunta que eu ia te fazer, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Uma pessoa que não se dá muito bem aí com exatas, mas ela tem interesse, né, de aprender, assim, de começar a aprender pelo menos. Ela se daria bem com o seu livro, né? Você indicaria esse livro para ela? Mas a Ju já me respondeu que sim. Então, o objetivo foi justamente esse, mano. Aí até lá no próprio descrição do livro eu trago essa questão que a gente pegar que o objetivo dele é ser um guia prático para aquelas pessoas que são 100% leigas assim, em relação a finanças. Aí eu já explico tudo desde o contexto, aí eu pego ele de uma forma bem cronológica e de uma forma bem simples de ser entendida, sabe? Até os sim. termos que eu trago, que são termos um pouco mais complicados, eu tento explicá-los de uma forma mais simples. Tipo a questão dos juros lá, que para muita gente é complicado fazer cálculo de juros e análise de juros. Aí eu tento dar uma descomplicada nessa questão dos juros também. Ai, que legal. E para mim, eu sou uma dessas pessoas. Bruno, você tem 26 anos, não é isso? Isso aí, Manu. Meu Deus, Bruno, você é muito novo para já ter esse tanto de diploma. Bruno, por favor, fala um pouquinho, né? Tanto para empresas, para pessoas no geral, né, que estão nos assistindo agora, para pessoas com deficiência também, sobre essa questão de carreira, né, de focar mesmo no seu objetivo, e, enfim, e colecionando tanto conhecimento, né, tanta conquista que você já tem aos 26 anos. O que te inspira, o que te motiva? Queria que você falasse um pouquinho disso, né, justamente para a gente conseguir ilustrar e inspirar mais, como é o nosso objetivo aqui. Eu acho que você traz muito essa riqueza, né? Você é um exemplo muito, muito bem consolidado disso. Beleza, mano. Eu acho que o grande ponto, assim, quando a gente fala a nível profissional, é a gente encontrar alguma coisa que a gente goste, assim, sabe? Porque eu acho que o grande ponto quando você encontra alguma coisa que você se identifica, eu tô falando a nível da pessoa mesmo, né? Quando a gente encontra alguma coisa que a gente se identifica, a gente se dedica. Eu acho que é uma consequência, né? Da identificação, do gostar de algo e você se dedicar em prol daquilo. Aí eu acho que esse é o grande ponto que me motiva a ter estudado e a continuar estudando. É porque eu gostei
e eu me pressuponho que ainda vou gostar bastante, de finanças, de economia, a inclusão e diversidade também é um tema que eu trago para a minha vida, assim, e agora, trabalhando na equipe da Aju também, eu estou trazendo para o âmbito profissional, que é algo que está sendo super gratificante para mim. Então, são coisas que me motivam. Eu acho que quando você encontra algo que você se identifique, que você gosta de verdade, a motivação vem automática. É aquele famoso ponto que o Elon Musk fala, né? Que a gente, para poder se motivar, a gente tem que encontrar algo que nos faça acordar todos os dias. Aí o que me faz acordar todos os dias é justamente atuar e gostar do que eu gosto. Aí, a nível de empresas, quando a gente vai falar essa questão de pessoas com deficiência e diversidades no geral, é justamente uma frase que eu falei hoje em um momento que eu participei, que é: a eliminação das diferenças não gera inclusão. Aí aprender a lidar com elas, sim. Aí quando a gente fala isso, a gente parar para refletir que justamente aquelas diferenças que muitas das vezes a gente tem receios, a gente gera algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, essa diferença vai enriquecer em 200% a sua empresa, a sua equipe, a sua comunidade, você como pessoa, você como profissional. Então, é justamente esse ponto, assim, que eu acho que é algo que traz essa riqueza para a gente, né? É a diferença, é a inclusão, é a diversidade, assim, de todos os públicos. Então, eu acho que a gente, quando as empresas param para poder analisar essa riqueza que é proveniente das diferenças, a gente começa a ter uma perspectiva diferente em relação a contratações a nível tático, estratégico, seja em qualquer nicho, seja em qualquer nicho, né? Corrigindo a frase. Sim. Não, com certeza, Bruno. Acho, assim, é sempre importante, né, a gente entender mesmo, ouvir e conseguir disseminar. Então, assim, um convite que eu faço para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, né, comenta sobre aquilo que vocês têm visto, né, sobre os profissionais que têm vindo aqui bater um papo com a gente e nos inspirar, né, também a seguirmos, a almejar uma carreira e uma realização profissional, né, dentro daquilo que a gente gosta, como o próprio Bruno falou, né, que te faz acordar todos os dias. E é realmente inspirador te ouvir, Bruno, assim, nossa, eu ainda quero estudar muita coisa também, né, muita coisa do que me motiva, do que me faz acordar também todos os dias. E, Bruno, a Jéssica perguntou aqui como faz para comprar seu livro. O meu livro está disponível na Amazon, Jéssica. Você digitando o título dele ou o meu nome lá na Amazon, você encontra. Exatamente. O título do seu livro é Aprendendo a Gerir o Seu Dinheiro. O conhecimento essencial para você ser próspero financeiramente. Exato, exatamente. O nome é gigantesco. Não, mas é ótimo. É exatamente o que a gente está precisando. Bruno, para finalizar, estão faltando aqui pouco menos de 2 minutinhos para a gente finalizar a nossa live aqui, o nosso encontro hoje. Eu queria te fazer só uma pergunta, assim. Você se sente realizado hoje profissionalmente? E se você se sente, né, próspero e independente financeiramente também? Você já chegou nesse ponto? Você está quase lá? Manu, em ambas as situações eu acho que eu estou no meio termo. Porque, tipo assim, eu sempre financeiramente eu estou ainda em progresso. Tá, então ainda não atingi 100% de independência e todos esses pontos assim.
Aí eu ainda estou em caminho em relação a isso. E profissionalmente, eu me sinto realizado parcialmente, porque eu trabalho em coisas que eu ainda, coisas que eu gosto, que eu me atraio, que me motivam, mas eu ainda, sim, eu ainda carrego aquele ponto meu que eu tenho desde criança, de sempre querer ampliar mais. Então, ainda acho que eu poderia ter uma amplitude maior de abrangência. Porque quando eu comecei com a questão da DCF, além de ter todo aquele ponto de, de colocar em prática a questão dos conhecimentos, de efetivamente de ter constituído a e-business, todos esses pontos, eu sempre acreditei muito que quando a gente lida com a questão de finanças, e a gente traz essa questão das finanças pessoais, da gestão financeira, a gente mexe muito com uma perspectiva de mudar a vida das pessoas, sabe? Então, aí eu falo que eu ainda não estou 100%, porque eu ainda quero conseguir ter uma amplitude maior de transformação nas vidas das pessoas em relação a esse aspecto. Entendi, Bruno. Ó, estava fechado. Não, ótimo, Bruno. Acho que você é muito novo ainda, né? Então, assim, você já conquistou muita coisa, mas ainda tem muita coisa também para ser conquistada, né? E você está no caminho certo, assim, principalmente, enfim, com tudo que você está realizando, né? Academicamente, profissionalmente, fico no desejo, na torcida aí pelo seu sucesso, Bruno, cada vez mais crescente, como você merece, né? Você está realmente nessa jornada, caminhando nos passos aí diários para isso. Então, agradeço mais uma vez o seu convite, foi muito inspirador conversar com você aqui hoje. Agradeço todo mundo que participou com a gente, que esteve aqui nessa 1 hora com a gente também. E convido vocês, né, a compartilharem com os amigos. Às vezes vocês conhecem também uma pessoa com deficiência, então indicar, cadastrar na Avulta para que essas pessoas possam ter oportunidades profissionais também de desenvolver uma carreira, né, e que possam se inspirar com exemplos aí também como o do Bruno. Muito obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço, viu, Manu? Novamente, eu lhe agradeço aí pelo convite, agradeço a equipe da Avulta também pelo excelente trabalho que vocês exercem, desde quando eu conheci o processo da Avulta, eu gostei bastante do propósito de vocês, que é algo que eu gosto bastante também. Então, eu parabenizo vocês aí pelo trabalho. Obrigada. E muitíssimo obrigado também, e sucesso para a gente. Deixa o seu Instagram, Bruno, para as pessoas, se elas quiserem entrar em contato com você, falar sobre o seu livro, ver mais. Deixa sim. Gente, meu Instagram é @dsf.educacão_financeira. Isso aí. Tá ótimo, então, Bruno. Obrigada, boa noite a todos. E boa no noite, dia. Gente. Obrigada, tchau, tchau, um abraço. Tchau.